Bom dia, boa tarde. Está começando mais um episódio do Camarão e hoje, comemorativo do aniversário de Caruaru, nós estamos com uma figura importantíssima para a história de Caruaru que, para mim, estar aqui já é muito nostálgico, já fez parte da minha infância. Aqui, grande figura de Caruaru. Pois é, Vamos iniciar essa conversa. Mestre, eu queria lhe perguntar, queria começar lhe perguntando, né? Como surgiu essa relação do senhor com a cidade de Caruaru? Que eu sei que o senhor é nativo de Sertânia, não é isso? pois é, olha que coisa boa. Quando falo em Sertânia, eu fico todo arrepiado. Porque a Sertânia me deu aquilo que os jovens, os adolescentes hoje querem, que é a hombridade. Foi o que Sertânia me presenteou. Eu sou filho natural de Sertânia, nasci no dia 20 de janeiro de 57. E então, orgulhosamente, eu fui gaita de padaria. Fui aluno do abrigo da minha cidade, Sertânia. Fiz o exame de admissão que eu fugia de Sertânia para Caruaru. Meu irmão me botava de volta num trem e disse que quando houvesse uma oportunidade de trabalho aqui, então ele me chamaria e que eu não ficasse, porque a vez que eu viesse para cá, ele me botava de volta. Eu não obedecia e ele me botava de volta. Mas tive um momento feliz que, além de frente de serviço, que eu trabalhara como criança em Sertânia, abrindo estrada mesmo, que eles chamam picadas, mas tinha o responsável e eu como de menor. O responsável ganhava o dinheiro e eu ganhava a cesta básica para minha mãe, para a nossa família. E então, como aluno do abrigo e com o teste de admissão, vim diretamente para Caruaru quando meu irmão disse: venha que eu consegui aqui na rua do sertanejo um filteiro para você ficar vendendo cigarro e uma bombonièrezinha. Aí eu vim para cá, fui para o Padre Zacarias, levei o teste de admissão que eu tinha feito e fiquei lá. Quando eu iniciei, 70, era colégio, era escola Padre Zacarias Tavares. Aí quando eu entrei, passou a ser Colégio Padre Zacarias Tavares, que foi aonde eu despertei muito mais que o meu sonho era ser artista, mas era artista da tela grande, porque lá nós não tínhamos, eu não tinha um conhecimento de teatro, eu não tinha conhecimento da música, de participar, de estar, de ter sim que eu ficava assistindo os ensaios da Orquestra Marajoara de Sertânia. Eu sou filho do Rio Mochotó. E lá o maestro Francisquinho e sua orquestra me empolgava demais. E eu trabalhava como gaita, entregava pão e enchia o açúcar, que era de quilo. E eu me sentia um herói, porque era 60 sacos de açúcar para pesar de quilo em quilo. Aí vinha mais 10 sacos de meio quilo, aí vinha arroz de meio, arroz, tudo era de quilo. E eu me sentia um artista, e o cinema era bem próximo. E uma vez eu pulei o muro e caí dentro do tambor. Aí sentei para assistir o filme, era ver os sonhos de ser artista. E aí tinha seu expedito com uma lanterna, lá no final, aquele corredor de água. Aí ele saiu seguindo o corredor, aí com a lanterna no meu rosto. Me pegou para a orelha, eu de calção de saco, totalmente molhado, assistindo, na época, Roy Rogers, que num futuro, Vital Santos escreveu um espetáculo também, uma história da minha vida. Olha para o céu, meu amor. É uma história muito longa. Mas eu gostava muito de filme faroeste, que eu sempre me sentia um herói, eu sempre tentava socorrer, e sempre tentei, sempre luto para ser um dos socorristas diante a qualquer situação, mas não é uma situação perigosa. Ser
um assistente de arte, de cultura, de todos os segmentos, porque nós estamos num universo de confecção, de manipulação, de pintura, de figurino, de cenário, e então tudo isso vem na nossa cabeça, de estar presente. E lá, no Padre Zacarias, eu participei da banda marcial, participei dos esquetes, tudo que acontecia no Padre Zacarias, eu estava presente. Tinha a minha professora Jeane, que ela está no andar de cima, muito rígida, mas tinha muito carinho por mim, porque eu era muito rebelde. E, diante as atividades, também tinha o professor Lauri, que também está no andar de cima, que ele foi professor de educação física, e tudo isso, Aurino, professor nosso de banda... Nossa, é muita gente que passou na minha vida, mas gente que me deu aprendizagem, que me deu a força, me deu a coragem de caminhar, de estar hoje num patamar que estou, patamar de vida, de profissionalismo, de construção. Não é? Quando eu digo a você, Sertânia me deu a hombridade. E com o trabalho do Padre Zacarias, eu já fui convidado para o Colégio 7 de Setembro, porque eu era um dos melhores fuzileiros de lá. Aí depois o Santo Inês me convida para lá. Isso eu já saía de um bom colégio para um melhor colégio. Mesmo sendo, aí eu recebi a bolsa e fui. Enfim, parece que eu terminei até a faculdade. Mas não, eu fiquei na 8ª série, tá? Mas me sinto muito feliz com o que aprendi. Claro que falta muito, não é? Nós estamos numa reta final, mas é uma reta final pensando que essa reta final é lá para 3.000. Aí vai dar tempo a gente fazer ainda alguma coisa para dizer, eu tenho um diploma. Porque tudo eu pratico e tudo aqui nós fazemos. Não é? Da construção civil à construção técnica de um teatro, de uma montagem, como vocês aqui estão vendo. E a gente não faz nada sozinho. Nós temos pessoas responsáveis pela parte elétrica, que é exatamente ele que está aqui, Everton, seu xará, pronto, é o namorado da minha filha, que ele além da sonoplastia, ele executa a iluminação, não é? E daí tem Rita Beatriz, que já coordena o Teatro de Mamulengos, toda a equipe, horário, temas, porque Teatro de Mamulengos, não podemos esquecer, é feito a sabor das circunstâncias. Isso não é dito por mim, e sim pelo mestre Hermílio Barro Filho. O tema é São João. Então, nós temos 1,5 milhão de personagens, né? E fora, exatamente, todos aqueles homenageados e toda uma equipe que trabalha na grandeza do melhor irmão São João do nosso país, sabendo que nós temos uma programação com grandes profissionais, que vai para o palco principal, como outros palcos que nós chamamos, que temos o palco Azulão, temos o palco Lídio Cavalcante, dos poetas, temos Camarão, temos o Alto do Moura, temos toda uma redondeza que já aconteceu, o São João, o Forró no Sítio, levando os grandes nomes da nossa nordestinidade, não é? Não vamos citar o exemplo, ou dar exemplo? Azulão, Azulinho, Petro Samorim, não é? A Cisão, os três do Nordeste, os três nordestinos, todo Flávio José, toda essa gama de defensores e praticantes do nosso Nordeste, dos nossos segmentos. O nosso segmento é cultura popular. Eles
a música popular conhecida no universo. Isso é Nordeste. E aqui é o país de Caruaru. Assim dizia nosso querido e saudoso Nelson Barbalho, romancista. Caruaru tem todos os prêmios do teatro brasileiro. Nossas capitais não tem. Olha que importante. Uma cidade do interior de Pernambuco tem todos os prêmios do teatro brasileiro. E não direcionado ao ator ou atriz, e sim a um conjunto que até hoje nós estamos em cartaz, unicamente no Brasil. Para não dizer unicamente no Brasil, temos dois. Um em Belém do Pará, que conta toda a história da cultura da Amazonas, que é Ver de Ver o Peso. E em Pernambuco, nós temos o grande espetáculo que contamos vida da Rita Beatriz, vida e obra do mestre Vitalino, que recebeu todos os prêmios do teatro brasileiro. Inclusive, Molière, que é o nosso Oscar, Molière, APCA, Mambembe, MEC, Personalidade, e Vital Santos, Gralha Azul também. Está vivo esse espetáculo. Por sinal, para aqueles que ainda não assistiram, vai ter a oportunidade de assistir. E agora, em agosto, no mês do folclore, num dia 14 e 15 de agosto, no Teatro Rui Limeira Rosal, que o teatro é Rui Limeira Rosal, mas é no Sesc. E será às 20 horas. Desde já, sinta-se convidado para que você, mamãe, papai, titio, vovô, que já assistiu, leve seu filho, ele que está hoje com 20 ou 25 anos, que ainda não teve a oportunidade de presenciar o melhor espetáculo de 1979, daqui de Caruaru. Autor, Vital Santos. Música, Jadilson Lourenço. Companhia, Feira de Teatro Popular, que é de Caruaru. E orgulhosamente, nós estamos dando continuidade à obra de Vital Santos. A exemplo de que, senhores, o meu tempo é muito curto para que eu possa cumprir a minha missão. Mas já cumprimos três eternamente. Quando eu digo eternamente, é para a eternidade. Vamos lá? Conseguimos fazer o lançamento da obra do nosso querido e saudoso Vital Santos. A dramaturgia do caruaruense Vital Santos, que na realidade ele é filho natural aqui de Toritama, mas filho de Caruaru, cidadão de Caruaru, que já foi homenageado também no São João de Caruaru, que ele também recebeu mulher. Não existe limite para a cultura popular, porque eles têm todas as correntes da manipulação. Eu tenho uma calunga, é Mariá, é o meu encanto. As crianças adoram. Eu tenho que manipular, que ela é também ventríloca, manipular os olhos, a boca, cintura, e os pés e os braços, que foi o mestre Zé Gomes que me presenteou, porque ele fez essa boneca para mim. Evidentemente que eu, com a minha adaptação, no meu formato, da cintura ao sapato, não é pegar uma boneca e sair por... Não é por aí. Cultura popular
não é mulambo, não é chitão pendurado. Não é nada disso, não. É o ponto mais rico que você encontra é na cultura popular. Eu não saio daqui para canto nenhum. Eu já fui convidado para ir para Cancún, um país aí dos edifícios altos, mais alto do mundo. Estamos em guerra e tal. Quem me convidou foi até Socorro Maciel, para passar 15 dias levando a arte e tal. Eu disse, não. Se eu for lá aplicar, para ficar lá 2 meses para fazer um trabalho, para ficar, aí eu vou, mas não, por aqui mesmo. Já participei da 2ª temporada Cidade Invisível, Netflix. E o meu personagem, Lázaro, o Zaore. Procura saber quem foi Zaore. Só saber o que significa Zaore. Ok? Para mim é um orgulho. Aí venho, fiz um teste aqui para Cangaço Novo. Passei para fazer um personagem, mas cheguei lá, o diretor disse, o senhor vai ser um dos moradores. E eu disse, meu sonho é ser morador. E esse morador levou um tiro na testa. Mas antes ele deu uns 10. Foi bom. Eu estou me referindo pela grandeza do conhecimento que eu tive, pelo trabalho que nós tivemos, de preparação de corpo para levar tiro, levar queda, subir, descer, isso com profissionais. Então, é enriquecedor. Já participei da novela Velho Chico, já participei de vários, Espuma ao Vento, vários filmes, vários. Já chegou à tela grande. Já. Que era o sonho do menino de Sertânia. Pois é, a tela grande porque, na realidade, foi tão grande que a minha vida transformou-se em um espetáculo de teatro. Em 83, Vital Santos estreou aqui em Caruaru. Não estreamos em Caruaru. Estreamos em 83, num Festival de Inverno de Campina Grande. E de lá fomos para Ponta Grossa. Foi com alto assim, em 79 o alto, e de lá, Ponta Grossa e São Paulo e tal, aí rodou o Brasil com o projeto Mambembão. Quando eu falo de prêmios de atores, nem se fala, porque é Caruaru, um berço de... Não é berço de artista, não. Um berço de seguidores de artistas, de praticantes na arte e segmentos, e também dentro de uma história que é fantástica. Olha para o céu, meu amor, Noite dos Tambores Silenciosos, daí rodamos o Brasil, fizemos tudo isso, e hoje estamos com um bocado de gente boa lá em cima. Só vou citar para a gente dar um ponto bacana. Alcimar Voller, Vital Santos, Cosme Soares, o Prezado, Emanuel Borges, Gera, deixa eu ver mais companheiro que se... Hilton Valentim, Wellington Branco, e nós, que saudade. Como eu aprendi com esses caras? Eu aprendi praticando, observando o que eles faziam. Entrada de cena, saída de cena, volume de voz. E eu hoje sei que vocês estão muito bem e nós vamos nos encontrar. Não demora muito não, mas vai. Mas vamos sim. Porque eu estou fazendo uma homenagem a todos vocês que estão aí. Para que as pessoas não esqueçam do que vocês fizeram. E eu estou aqui dando continuidade, deixando minha filha, a Deusa Monteiro, minha filha Rita Beatriz, a Deusa Monteiro, tem Éfito, tem
uns amigos que, digamos assim, podemos dizer que confiamos. Traga sua criança para essa casa. Nós já conseguimos advogados, juízes, padre, policial, nos encontrar e dizer: a minha primeira aula, a minha infância foi no Mamussabá. Os pais chegam com criança de colo dizendo isso também. Estou trazendo minha criança porque eu fui trazido pelo meu pai. Não tem dinheiro que pague. Beijo. Obrigado, Caruaru. Obrigado à minha família, que eu vivo manhã, tarde e noite praticando a cultura popular muito mal. Vejo a minha esposa e mais a minha filha que me acompanha por aqui, Rita Beatriz, como a Daílza Monteiro, aqueles que estão praticando para a continuidade, só tenho que agradecer. Mas demais, e feliz por me aturar.